Conselho de Ética da Câmara abre investigação contra 7 deputados por quebra de decoro. Olá, minha gente, seja muito bem-vindo ao meu canal, Jaidson Jerônimo aqui, lutando para deixar você bem informado. Se você puder, se inscreva, compartilha, até porque o YouTube e as outras plataformas parece que estão dando uma baixada aí nas nossas visualizações de forma drástica. Então é interessante que essa informação sem máscara chegue em mais pessoas, tá bom? Então compartilha forte aí. Eu comecei com essa daqui porque parece que nesse país, parece não, isso é notório, é provado pelos fatos, que a época, a temporada de caça às bruxas está acontecendo de forma veemente. Agora são 7 deputados que são investigados por quebra de decoro e que podem eventualmente ser caçados, por que não? Depois da jurisprudência de Deltan Dallagnol, que foi cassado com uma canetada que indeferiu o registro da sua candidatura, exercício de futurologia, por exemplo, talvez isso daqui ia acontecer e por isso o Deltan saiu do Ministério Público. Enfim, essa coisa que aconteceu realmente é uma coisa muito esdrúxula e cria uma insegurança jurídica para o nosso país. Tudo que está acontecendo, se você acompanhar os fatos, você vai ver que quem sai perdendo com essa insegurança jurídica, com um país desacreditado como o nosso país está ficando, somos nós, os brasileiros. E nós temos que se comunicar, fazer chegar notícia, fazer as pessoas formarem a sua opinião, para que nós não venhamos ficar reféns de um sistema que quer ver você alienado. Então tá aí, o Conselho de Ética já abriu a investigação, entre eles está o Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, a Carla Zambelli também, que era bolsonarista, e também o Nicolas Ferreira, que para mim é a revelação da política brasileira, uma política jovem, encorajada e com força, e agora a gente não sabe o que pode acontecer, mas é muito grave. Eu peço a você, fique até o final do vídeo, que eu tenho uma aqui que você vai ficar estarrecido. Eu parto para a próxima aqui, ó. CVM forma maioria para absolver Joesley e Wesley Batista. Você sabe que a JBS dos irmãos Batistas foram aí alvo de delação premiada em vários crimes contra o mercado financeiro, contra o país, na verdade. E até o momento os executivos obtiveram votos já majoritários para absolvição de acusações, porque está sendo julgado na CVM crimes aí da ordem tributária, desvio de dinheiro e tantas coisas que esses camaradas cometeram, só que corre o risco deles sofrerem multas de até 500 mil reais. Só que o prejuízo que está sendo julgado aqui, que eles podem ter ganhado de forma injusta, de forma ilegal, chega até 72 milhões. Então, em detrimento da cassação de deputados que foram eleitos pelo voto, a gente tem aí para fazer o contraponto, melhor dizendo, a possível absolvição, e eu não duvido nada, de Joesley, os irmãos Batistas, né? Wesley e Joesley Batista, que até já viajaram com Lula lá para a China. E seguindo aqui, descendo a ladeira, TRE do Ceará determina a cassação de 4 deputados do PL. Então vai somando aí para você fechar uma conta, para você ver como o Brasil está descendo realmente a ladeira e tudo está ligado direto à vontade da população. A vontade da população é que aqueles deputados que foram eleitos, eles venham ser os representantes. Aqui no Paraná, por exemplo, Deltan Dallagnol teve quase 350 mil votos, o deputado mais bem votado do nosso Paraná, aqui do nosso estado, foi cassado, vontade popular. Se aqueles 7 forem cassados também, vontade popular, Nicolas Ferreira, quase 1,5 milhão de votos. Voto é muita gente, é muita representatividade. E agora mais 4 deputados do PL, esses daqui vão recorrer, mas já foram cassados. Enquanto isso, eu tenho essa daqui para mostrar para você, minha gente, olha isso. Lula propõe moeda única em ações abrangentes para reforçar integração sul-americana utilizando o BNDES. O que ele está querendo propor? São 11 representantes de países sul-americanos e a sanha do Lula de formar um blocão e ele ser o chefe disso daí, descolar do dólar, descolar dos Estados Unidos, eu creio que é essa a sanha dele.
A picanha era metafórica. Quando ele falou que o povo ia voltar a comer picanha, ele realmente estava fazendo uma metáfora segundo seus seguidores, porque agora até os apoiadores dele que não receberam picanha, coisa nenhuma, estão dizendo que era uma metáfora. Só que o Lula, essa questão da vingança, do plano de vingança que ele tem, não é metafórico. Ele já falou. Ele é uma pessoa que ficou quase 2 anos preso, saiu da cadeia para se vingar daqueles que praticaram coisas que, segundo ele, foram injustiças, covardias, e isso inclui o povo brasileiro, porque a forma como ele está fazendo é um escárnio. Ele trazer o Maduro aqui, um narcoterrorista, um narcotraficante, sei lá, o cara realmente está desgraçando o povo da Venezuela. São 94,5% da população abaixo da linha da pobreza, são mais de 7 milhões de refugiados, a economia totalmente devastada, ou seja, bloqueios, mais de 200 bloqueios por outras nações, já é denunciado, é procurado pela Justiça dos Estados Unidos, pela Força Policial dos Estados Unidos, e está aí o Lula querendo formar uma moeda só, propôs uma moeda só, mas a maioria desses países estão todos muito pior do que o Brasil na economia, ou seja, o Brasil vai bancar isso aí. E se o Brasil bancar, quem vai pagar vai ser o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco Nacional, veja só que contradição, que incongruência que é essa cabeça desse Lula. Até porque, se for financiar, vai ser com dinheiro do povo, o dinheiro do povo que vai pagar as outras repúblicas aí que estão todas quebradas. Então veja só aonde é que ele está nos enfiando. Seguindo aqui, ó, essa daqui, essa notícia, pelo amor de Deus, 59% reprovam o encontro de Lula e Maduro nas redes sociais, aponta a pesquisa Quaest. A pesquisa é realizada pela Quaest, empresa especializada em análise de dados na internet. Gente do céu, então os outros 41% não se manifestaram simplesmente porque não deu tempo de responder uma pergunta como essa, porque não pode ter 41% da população em sã juízo que aprove a estada de um ditador aqui na nossa nação, que não é recebido em lugar nenhum, que somente o exército brasileiro tem capacidade de bater continência ou prestar continência a uma pessoa como essa, pelo amor de Deus. Isso aqui é inaceitável. 100% das pessoas, até quem fez o L, até o Felipe Neto, até o Luciano Huck é contra isso daí. E tem uma pesquisa que diz que 59% reprovam. Não é 59%, não. Eu acho que só não reprova quem faz parte da companheirada, porque isso aí é um absurdo receber essa pessoa aí. E descendo mais a ladeira um pouquinho, decisão do TRF1 pode permitir acesso a mensagens hackeadas da Lava Jato. Por que isso aqui é uma aberração e é importante você saber? Gente, é assim, ó. O Lula foi descondenado porque ele teve anulação processual, foi anulado o processo. As provas continuam lá, as evidências, a autoria, a materialidade, tudo continua ali. Mas ele anulou o processo porque o CEP a ser julgado era lá em Brasília e não era aqui em Curitiba, a suspeição do Moro e etc e tal. A suspeição do Moro, ela já foi uma coisa ilegal, não podia ser declarada porque ela foi baseada em grampos que são provas ilegais. E provas ilegais não servem para nada, não serve para anular processo, não serve para mudar o rumo do processo. E agora, o TRF1, que é o Tribunal Regional da Primeira Região, ele vai permitir o acesso de réus que já foram condenados, que recorreram, e pessoas que são réus ainda na Lava Jato, que, diga-se de passagem, está funcionando ainda, respirando com a ajuda de aparelhos, está realmente agonizando a Lava Jato, triste fim da Lava Jato. Agora ele vai abrir, esse TRF está permitindo o acesso desses réus a essas conversas que foram adquiridas ilegalmente, para poder também fazer a mesma jogada que foi feita em outros processos de grandes figurões que estão aí soltos. A anulação processual. Aí vai achar uma conversa aqui, outra lá, uma mensagem aqui, outra lá, que eventualmente não tem nada a ver com suspeição,
mas eles vão correr atrás de anular e me parece que é uma brecha que está se abrindo para ninguém ficar preso e ninguém ser condenado na Lava Jato, e daqui a pouco quem vai perder mandato, quem combateu a corrupção, quem estava atrás dos bandidos é que vai ser preso. Escuta o que eu estou te falando. É uma profecia de olho aberto essa daqui. E essa daqui, ó, pelo amor de Deus. Olha, minha gente, realmente é uma semana que começou assim tão complicada para o país, tão complicada para o nosso Brasil, que é até chato, é triste ficar dando essas notícias, porque essa notícia aqui era para ser uma notícia alegre, feliz, de repente com uma esperança de alguma coisa, mas não vai acontecer nada. Isso aí eu já vou falar para você. Comissão da Câmara aprova pedido de prisão de Maduro. Grupo vai consultar junto à Interpol se há mandado de prisão internacional contra o ditador. Rapaz, isso seria bom demais se ele fosse preso aqui, né? Se ele realmente fosse pagar pelos crimes que ele cometeu contra a humanidade, contra o povo venezuelano. E a gente sabe que isso daqui é muito difícil de acontecer. Houve uma denúncia de alguns deputados, entre eles o Zé Trovão, para pedir a prisão de Maduro aqui no Brasil. Esse pedido de prisão foi colocado na Comissão de Segurança da Câmara e agora ela foi aprovada. Vamos ver se acontece alguma coisa, mas isso daí eu acho que eles já previam, já tem tudo esquematizado. Olha, eu não quero ser pessimista, mas é muito difícil de acontecer alguma coisa com relação ao Maduro. Eu acho que ele veio para cá muito seguro e também o presidente aí garantiu para ele também que ele ia ter, tá recebendo aqui, ó, sinta-se como se estivesse na sua casa. Agora essa daqui, ó. Presidente do Uruguai, para a gente finalizar, enquadra Lula. Todo mundo sabe o que aconteceu na Venezuela. Isso porque eu creio que eu tenho um vídeo aqui, eu quero mostrar para você. Primeiro, o vídeo do Lula falando da Venezuela. O vídeo do Lula falando da Venezuela é o seguinte: ele disse que o Maduro tem que construir a narrativa dele. O Maduro, olha, você tem que construir sua narrativa. Vou colocar o videozinho do Lula aqui para você ver a barbaridade que o Lula teve a coragem de soltar. Vamos lá. Eu acho, companheiro Maduro, que é preciso, você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa. Não é a narrativa, Lula, não é a narrativa. São 7 milhões de refugiados e parte desses refugiados estão aqui no Brasil vivendo miseravelmente. São 94,5% da população abaixo da linha da pobreza. Que mentira! Que fake news é essa? Para que possa efetivamente fazer pessoas mudar de opinião. Criar narrativa? Criar narrativa em cima do quê? Como criar narrativa? Ele vai contorcer os fatos? Ele vai sumir com as pessoas? Ele vai engolir o país para criar uma narrativa? Para querer reescrever a história como o senhor está querendo reescrever? Parece que o senhor foi injustiçado nesse país, que não tinha sítio em Atibaia, que não tinha o triplex do Guarujá, que nunca teve Petrolão, nunca teve Mensalão. É essa a narrativa que o senhor está mandando ele fazer porque o senhor já tem experiência? Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Não é porque não gosta, Lula. Para de conversa fiada, de mentira. Isso não é verdade, isso é feio que o senhor está fazendo. O senhor está cuspindo na cara da população brasileira. O senhor não pode fazer esse tipo de coisa, é mentira. Estão lá os fatos, estão lá a população, povo venezuelano morrendo, comendo carne de animal doméstico. E ainda você falar um negócio desse? Que absurdo. Maduro sabe a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo.
Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República. Andava pelo mundo explicando que não era o jeito das pessoas. Camila, daí você corta esse pedaço aqui, tá? Para fazer o final. O presidente do Uruguai enquadra Lula. Todo mundo sabe do que está acontecendo na Venezuela. Luiz Lacalle Pou acredita que há uma ditadura no país vizinho. Então, o que acontece? O Lula está dizendo que ele tem que construir uma narrativa, que as pessoas não sabem do que acontece na Venezuela, e o presidente do Uruguai colocou esse senhor no lugar dele, dizendo: olha, o mundo sabe, todo mundo sabe que a Venezuela realmente está sendo massacrada por apenas um homem, Nicolás Maduro. Então tá aí, minha gente. Se puder, se inscreve aí, compartilhe, vamos para cima. Não vamos desistir do nosso país. Forte abraço.